Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo a liturgia, a liturgia fala para a gente hoje que o próprio Deus nos reúne aqui em torno do amor do seu Filho Jesus e nos revela a sua bondade e sua salvação. Vivenciando este tempo comum, podemos contemplar e entrar com força transformadora no mistério de Cristo. Pela fé em sua palavra e em sua vida, fazemos um caminho de amadurecimento e crescimento humano e espiritual. Por isso, celebremos com fé. Então, a primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 a 5. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 a 5. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Eles, seus pais, se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Então, a liturgia desse domingo nos demonstra a incredulidade e a rebeldia do povo em relação a Deus, a sua palavra e aos profetas. Em contrapartida, convida-nos a ter corações mais generosos para reconhecer a presença constante do Senhor em nossa vida. Então, a leitura de Ezequiel é um mandato de Deus ao profeta, enviando-lhe em meio ao povo para anunciar a sua santa presença. Mesmo Israel sendo insensível a Deus, caindo no pecado da infidelidade, o Senhor permanece fiel à aliança, fazendo-se presente, próximo e misericordioso. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Então, aqui nessa segunda leitura, Paulo fala aqui em 2 Coríntios: gloriar-me-ei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Então, que nós possamos sempre, nos fortalecer em Cristo Jesus, que nós possamos sempre levar a sua palavra, levar o Evangelho a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Então, da mesma maneira que Ezequiel não será ouvido pelo povo, Jesus também experimenta a incredulidade da sua própria gente. Em Nazaré querem saber quem é Jesus,
mas segundo categorias tipicamente humanas. Aos olhos da fé, em Jesus se revela o Filho de Deus e, portanto, o próprio Deus. Então, quando nós peçamos ao Senhor a graça de corações simples e generosos, capazes de perceber sua presença salvadora em nossas vidas, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.